Então, pessoal, antes de nós iniciarmos aí a parte de onde nós configuramos os nossos servidores, seja eles Linux ou sejam servidores Windows, existem algumas classes de servidores aqui na plataforma da Vult que é interessante que vocês entendam o que significa cada uma delas, tá? Então, é isso que eu vou explicar para vocês aqui nessa aula, tá? Então, quando nós clicamos aqui em Deploy Instance, que é onde nós iniciamos o pontapé inicial para poder configurar o nosso servidor, de cara aqui nós encontramos 4 tipos de servidores aqui na plataforma: o Cloud Computing, o High Frequency, o Bare Metal e o Dedicado Cloud. O que significa cada um desses servidores? Se você clicar na primeira opção, por exemplo, já está marcado, né, o Cloud Computing, e vir aqui abaixo, você encontra esse tipo de servidores, né, com esses valores e essas configurações. Se você clicar em High Frequency, você já vê um outro tipo aí de classe de servidores, né, novas configurações, o disco aqui já é diferente, né, Bare Metal, mesma história. Ó, já muda drasticamente. Tem muito mais informação a respeito dessa máquina. Dedicado Cloud também. Então, o que significa cada um deles? O Cloud Computing é aquela classe de servidores ali de custo-benefício, né? Você tem um intermédio entre desempenho e preço, tá? Você não vai pagar tão caro, mas você vai ter um desempenho ali de mais ou menos intermediário, tá? Claro. Quanto maior é o seu servidor, mais você paga por ele, tá? Então você tem aí preços de $5, $10, $20, depende muito da região também. Por exemplo, em Dallas, vamos ver aqui, em Dallas, não, Atlanta, olha só, em Atlanta você encontra servidores aí de $2,50, só que ele não tem IPv4, ele tem IPv6, né? E por aí vai. Eu acho que em Miami, deixa eu ver aqui, tem regiões que mudam um pouquinho os servidores, né? Depende muito da disponibilidade. A Vult ela tem data center em vários locais, mas depende muito também da disponibilidade dessas regiões, né? High Frequency, o que significa? CPU de alta frequência, né? Você vai ter um servidor que tem muito mais performance. Então o preço dele é um pouquinho maior comparado ao Cloud Computing. Só que você tem mais poder de performance. Se você tem um site em WordPress, uma loja Magento, talvez faça sentido para você, tá? O disco também é um disco diferente, ele não é SSD tradicional, ele é o NVMe. O SSD ele já é muito rápido, o NVMe é muito mais rápido ainda. Para banco de dados, para cache, nossa, isso aqui é incrível, tá? Bom, Bare Metal, o que é o Bare Metal? É um Bare Metal em cloud, né? Você vai ter uma máquina lá no data center que ela não vai ser virtualizada, ela não vai ter nenhuma camada ali de virtualização, nada disso. Você tem ali um espaço ali seu, tá bom? É tanto que você pode colocar RAID, olha só, ele fala que tudo, ó. Você tem 4 teras, nossa, em NVMe, tá? 2 discos aí de 2000 GB, né? Você tem esse processador, é um Intel, 8 cores e 16 threads, né? 3.7 GHz. Claro, depende muito da disponibilidade de cada região, tá? Pode ser que muda essas coisas aqui. Olha só. Vamos ver aqui, Atlanta, vamos ver, Los Angeles. De tempos em tempos vai aparecendo novas opções aqui, algumas mais baratas, outras mais caras. Olha só, esse daqui, $185 em Nova York, tá? É um pouquinho menor, mas é uma máquina ali física que você vai ter lá no data center, tá? Bom, e o cloud dedicado? O que é o cloud dedicado? É um cloud, né, que vai estar lá na nuvem, só que os recursos que vão estar sendo executados nele vão ser dedicados a você, CPU, memória e disco, tá? Não vai ter nenhum tipo de interferência de outro tipo de cliente para utilizar os mesmos recursos. Aqui no Cloud Computing, o CPU ele é compartilhado. Então, por exemplo, o ambiente é seu, claro. Dentro do seu servidor só você vai ter acesso.
Mas o CPU que está rodando ali é o mesmo CPU que pode estar rodando em um outro cliente. Então tem essa questão aí, tá? Se você quer 100% dos recursos, você tem que começar a partir do Bare Metal ou Cloud dedicado. No mínimo, pessoal, o High Frequency, beleza? Mas, basicamente, é assim que cada uma dessas classes aqui trabalha. O pessoal utiliza bastante o Cloud Computing e o High Frequency. Só em projetos aí muito sérios, Bare Metal ou Cloud dedicado, tá?